Olá, eu sou a Tamires da One Way Coffee e hoje é o nosso terceiro vídeo da série Lavoura e hoje eu vou falar sobre classificação, ou melhor, eu vou iniciar a falar sobre classificação porque a classificação ela se dá em três etapas. A classificação para verificação de defeitos, ou melhor, estabelecer o tipo do café, a classificação pelos aspectos de qualidade, que é onde você vê fava, peneira, cor, aspecto, torra, umidade e alguns outros aspectos, e a classificação do tipo de bebida. E hoje nós vamos começar pela classificação de tipo, que é estabelecendo os defeitos e através dele chegamos ao tipo. Os defeitos eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. O intrínseco é aquele inerente ao café, que pode ser uma má aplicação agrícola ou industrial, pode vir de aspectos fisiológicos ou genéticos, que é de má formação, que gera o defeito xoxo, preto, brocado, mal granado, e os extrínsecos, que são os defeitos que não tem a ver com o café, é aquilo que não é café. Por exemplo, o café em coco que vai para a máquina de beneficiamento, e se essa máquina não estiver bem regulada, o coco passa direto ou a casca pode se misturar aos grãos. Então, casca é defeito extrínseco, pau, pedra, marinheiro também. Então, essa classificação ela é feita através de uma amostra de 300 gramas. E se o café for de uma qualidade muito inferior, o classificador pode pegar uma amostra de 50 gramas, por exemplo, verificar os defeitos, contar os defeitos e depois multiplicar por 6. Essa quantidade ela é estabelecida por lei. A classificação ela é feita através da tabela de classificação oficial brasileira, também conhecida como COB. É essa tabela aqui. Que dá para vocês verem. Então aqui estão os defeitos, a equivalência dos defeitos e atrás os tipos. Então temos os tipos, a quantidade de defeitos vai estabelecer o tipo. O tipo 2, que é o primeiro tipo da tabela, ele pode possuir até 4 defeitos. O tipo 4, 26 defeitos, que é o tipo base. O tipo base, porque a maior parte dos cafés disponíveis para comercialização, inclusive no Porto de Santos, a maioria deles, quando falo a maioria mesmo, quase todos, é de tipo 4. Então, ficou estabelecido como tipo base, o tipo 4, e a tabela vai até o tipo 8, que isso equivale a 360 defeitos. Acima de 360 defeitos é considerado abaixo tipo 8. E aí o produtor ele pode fazer uma mistura desse café para chegar até o tipo 8. Esse tipo, agora você vai conseguir entender melhor. Sabe quando você vai comprar arroz ou feijão, por exemplo, que tem escrito assim, tipo 1, tipo 2, sabe? Mas no café eles não colocam isso e talvez tenha algum motivo. Então, é essa classificação e isso é muito importante a gente tomar conhecimento, porque é óbvio que se você tiver um café de tipo 2, por exemplo, com 4 defeitos, isso é mínimo, você não vai pagar o mesmo preço do que um café tipo 8, abaixo tipo 8. O conhecimento é muito importante na hora do consumo, porque isso se traduz naquele consumo consciente, que às vezes é rotulado de uma outra maneira, mas o consumo consciente é consumo com conhecimento. Você está consumindo aquilo que você conhece, os motivos pelo qual custa X, o motivo pelo qual tem aspectos X, Y, Z, entende? Isso é muito importante, porque você está investindo o seu dinheiro, sabendo no que está investindo e percebendo que o seu retorno é exatamente aquilo que estão te
dizendo, por exemplo. Existe também no mercado um aspecto que é chamado golpe de vista. O classificador que já tem muitos anos de profissão, e quando eu falo muitos anos de profissão, 50, 60 anos de profissão, ele já está acostumado com aquilo ali. Então ele olha para aquele lote e ele já sabe que tipo é aquele café. Isso é muito legal, é muito bacana. E o que significa esses defeitos no café? Alteração na qualidade final e sensorial que você vai experienciar. Então, o café de mercado, que as pessoas estão acostumadas, o café comercial, como chamamos, ele é um café impregnado de defeito. Então, como faz para tirar esse sabor de defeito? Porque tem um defeito, por exemplo, chamado ardido. O grão preto, inclusive, ele equivale a um defeito. Isso é muita coisa, porque na tabela existem defeitos que são necessários, vários defeitos para formar um ponto, e o defeito preto ele equivale a 1. Então é um defeito extremo. E normalmente esse café de um tipo muito ruim, ele é torrado de maneira excessiva, ou seja, ele é queimado basicamente. E quando o café é torrado excessivamente, eu vou falar aqui também sobre torra na segunda parte de classificação, saem óleos de dentro do café e o café se torna muito amargo. Inclusive, isso é possível num café de altíssima qualidade. Como eu sempre falo, os processos do café precisam ser harmônicos e muito bons, porque um processo pode acabar com o trabalho de muitas pessoas anteriormente naquele café. Então, ele é queimado lá, fica aquele café bem pretão. E aí na sua casa, você tem que fazer o café, encher ele de açúcar, porque se torna impossível tomar café. Eu já passei isso. Inclusive eu cresci com a minha mãe fazendo café comercial, na minha família só eu que trabalho com café. Então, se você teve aquela experiência, inclusive de abrir a garrafa de café, colocar na xícara ou na caneca ou no copo, sei lá, em qualquer lugar que você vai beber, e você dá aquele, sabe, que é terrível, é horrível, é a pior sensação do mundo. Esse é o sabor de defeito. Então a maioria das pessoas, elas estão com o paladar impregnado de café defeituoso. Então quando elas experimentam um café de altíssima qualidade, elas acham que aquilo ali é meio estranho. Então, inclusive, se eu puder te fazer uma observação sobre isso, se você quer mudar, parar de consumir esse café, vá aos poucos. Porque se você sair de Z para A, você vai sentir uma diferença absurda, não vai entender nada, vai achar que está jogando seu dinheiro fora. Então vá aos poucos, começa a frequentar a cafeteria, tomar café, pedir informação, conversar com as pessoas que trabalham na área, e depois você chega naquele café extremamente maravilhoso. Mas vá aos poucos que você vai conseguir, porque desimpregnar o paladar, eu acho que é um movimento mais importante para quem quer chegar à classe A do café, por exemplo. Porque senão vai ser um movimento muito desarmônico e seu cérebro não vai entender nada, você também não vai entender nada. E isso é muito importante. Tá? No nosso próximo vídeo eu vou falar sobre a classificação de qualidade e você vai adorar saber esses aspectos do café e eu te espero lá. Até lá!